que o Benfica estava de olho e o Sporting também. Benfica e Sporting. E segundo ele, está gravado. Ele falou ao vivo e está no meu canal aí. Segundo ele, o Vasco foi mais rápido. O Vasco fechou. Quando o Benfica e Sporting aventaram a possibilidade de uma aproximação, o Vasco já estava fechado com o Admar Lopes. Então é um cenário que nos conforta. É um cenário que a gente enxerga, puxa vida, é um baita executivo. É um executivo português e que estava sendo especulado ou clubes portugueses interessados nele. E por que isso é muito importante? É muito esquisito, né? Quando a gente vê um profissional de um determinado país que não é bem quisto no seu próprio país. E aí vai para um outro local, lá ele é bem recebido, tem um baita nome, mas no seu próprio país não. É estranho, né? Não é o caso do Admar Lopes. Não é o caso do Admar Lopes. E conversando com um jornalista, que me fugiu agora o nome, desculpa, mas está o vídeo gravado, ele fala que é um cara que tem um feeling muito bom, tem um ótimo feeling, é a palavra que ele usa, que vai fazer um bom trabalho no Vasco, que é uma grande contratação para o Vasco da Gama, o Admar Lopes, e que ele tem um feeling para contratar. Ele chegou a falar a seguinte frase, né? Ainda mais no Brasil, que aonde você tropeça, você encontra um diamante, você encontra um grande jogador. Aí eu questionei, não é isso que o torcedor do Vasco espera do Admar. O torcedor do Vasco não espera do Admar Lopes contratações dentro do mercado nacional, não é? A gente espera do Admar Lopes, exatamente por ele ter trabalhado muito tempo na Europa, ser europeu e conhecer o mercado europeu, o que a gente espera dele? Contratações de jogadores europeus. Tipo Nuno Moreira, né? É um jogador de uma equipe mediana para baixo e que o Vasco conseguiu contratar. E é isso que a gente espera do Admar. E ele falou, ele conhece o mercado, ele tem um bom feeling e vai fazer um grande trabalho no Vasco. Então, fiquei muito feliz em relação a isso. Eu tentei um contato agora pela manhã com o Admar, tá? Mandei mensagem para ele, não, ele ainda não respondeu, perguntando se ele vai hoje para o Brasil ou amanhã, porque a informação que eu trouxe na semana passada é que ele chegaria no início dessa semana, e está confirmado, ele chega no início dessa semana no Brasil. O que é o início dessa semana? Segunda ou terça. Então eu perguntei, você está indo hoje ou está indo amanhã? E será apresentado em entrevista coletiva, no meio da semana. O que é o meio da semana? Ou na quarta ou na quinta. Vai depender do dia que ele está seguindo, hoje ou amanhã. Então, essa é a situação do Admar Lopes e eu estou, assim, muito confiante, muito otimista em relação ao trabalho que ele poderá produzir no Vasco. Beleza? Tranquilo? Agora vamos aqui para um outro tema. Antes, deixa eu dar um pulo na LivePix. LivePix não foi inaugurada, hein? LivePix não foi inaugurada essa manhã, hein? Quem vai ser o primeiro a mandar mensagem hoje de manhã pela LivePix? Quem vai ser o primeiro? Vamos lá. Sobre Léo Jardim. Também conversando com esse jornalista antes do jogo do Porto ontem, antes do jogo, ele disse que o goleiro titular do Porto, o Diogo Costa, que é um goleiraço, não foi o que defendeu o gol ontem contra o Palmeiras, o Diogo Costa é da seleção portuguesa, está machucado, por isso não jogou ontem contra o Palmeiras. Ele falou que toda temporada disse que ele vai sair do Porto. Toda temporada tem especulação. Toda temporada ele vai embora. E nunca se concretiza. Nunca se concretiza. Agora falou-se muito numa possível ida dele para o Manchester City. Por enquanto, não se concretizou. E aí, o Léo Jardim seria contratado, aí já não é uma fonte do jornalista português, seria contratado numa eventual saída do Diogo Costa para o Manchester City. Aí o Porto ia correr atrás de um goleiro e estava o Léo Jardim na fila. Acontece que o reserva do Diogo Costa agarrou muito ontem contra o Palmeiras. Pegou demais. Provou que tem condição de substituir o Diogo Costa. Então deu ruim para o Léo Jardim em relação ao Porto. Em relação ao Porto, deu ruim. Porque se já não era um nome falado, segundo o jornalista português, e o reserva do Diogo Costa
mostrou plenas condições de defender o gol do Porto, não faz sentido o Porto contratar o Léo Jardim para ser reserva ou ficar brigando por posição com um goleiro que já tem lá. E uma outra situação. Talvez para o Léo Jardim não seja mais interessante ir para o Porto para ser reserva. Sacou? Talvez não seja interessante. Acho até que não é interessante para o Léo Jardim, mas isso é um problema do Léo Jardim. O que eu quero colocar aqui é que uma ida do Léo Jardim para o Porto, ao meu ver, já está descartada. Principalmente por conta da atuação ontem do goleiro reserva, que fechou o jogo diante do Palmeiras, se mostrou em condições de substituir o titular, caso o titular venha a ser negociado. Então, ao meu ver, deu ruim para o Léo Jardim. Bom, estou recebendo a mensagem aqui, o do Agostinho Gomes. Agostinho, manda sua mensagem aqui na Live Pix, porque aí eu te respondo. Eu boto sua pergunta na tela. Não. Enquanto não chegar o Admar Lopes, não teremos novidades em termos de anúncio. O Admar já está trabalhando. O Admar já é executivo do futebol do Vasco, tá? Ele só não foi apresentado. Vem participando de reuniões diárias, já conversou várias vezes com o Pedrinho, já conversou várias vezes com o Carlos Amodeu, que é o da SAF do Vasco, o responsável, o diretor, CEO, né? Já conversou com o Fernando Diniz. Qual vai ser o trabalho do Admar nas contratações, torcedor? O trabalho dele é o seguinte: o Fernando Diniz passa para ele o que ele precisa no elenco. Um lateral direito experiente e rápido no apoio. Eu preciso de um meia veloz pela esquerda. Ele vai dizendo as carências do elenco. E a Vasco SAF passa para o Admar o orçamento que o Vasco tem. O Admar tem um leque, eu já falei sobre isso aqui, mais de 150 jogadores catalogados. Num primeiro momento, o torcedor acha que é muito, né? Como assim 150? Mas não é. Se você pensar que você precisa ter pelo menos 5 jogadores catalogados por posição, é pouco. Você precisa ter muito. Vamos supor que você tenha 15 jogadores por posição catalogados. Por que você precisa ter 15? Você tem catalogado, é teu. Você não sabe onde você vai trabalhar. Então vamos supor que você vai para um time milionário. E o cara vai virar para você e vai falar: olha, eu quero um lateral direito nesse perfil, nessas condições e tem esse orçamento aqui. Ele tem, tem esses 3 aqui. Entendeu? Ele vai para um time que está com um orçamento baixo. Eu quero um lateral nessas condições e com esse orçamento aqui. Eu tenho esses 3 aqui. Então não é muito. Se você analisar, para quem trabalha com isso, não é um número assustador, não, tá? E aí como é que vai funcionar? Para você ter uma noção. Ele tem um catálogo. Olha, eu preciso de um centroavante rápido, veloz. Ele tem que ter. Eu preciso de um centroavante alto, cara de área. Tem que ter. Eu preciso de um centroavante, né? Um falso 9. Ele tem que ter. E aí não é só isso. Do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é um período de descanso. Mas o técnico Fernando Diniz está de olho. E essa semana chega o diretor executivo, o Admar Lopes, que está em contato com o próprio Diniz. Já vou começar por esse assunto, porque o Diniz está em São Paulo e ele foi acompanhar na NBA House, lá num ponto de celebração pelas finais da NBA. Ele curte, ele foi lá. Como o Ryan foi em Gramado também, visitar a casa da NBA, eu já estive por lá também, bem legal. O Verratti está na Suíça, o Piton está na Itália, o Felipe Coutinho viajou ontem, o Tietchan encontrou os parceiros Anthony, David Neres, enfim, os jogadores estão aproveitando. É aquele período que a gente normalmente tem de dezembro para janeiro, só que agora são os 10 dias da lei. Ontem até conversando com os amigos, eles disseram assim, absurdo, cara, 10 dias os caras vão desaprender, né, do que o Diniz passou. Não, claro que não. Faz parte, e esse descanso também vai fazer parte para quando voltar ao trabalho e voltar firme. Firme porque tem competições importantes pela frente. Eu lembro a você, e vou sempre bater nessa tecla para você não esquecer, já que eu vou falar de dinheiro daqui a pouquinho, tem Copa do Brasil, fase oitavas de final, valendo mais de 4 milhões para passar para a fase quartas de final e ficar naquele funil de 8 melhores times. Tem a Sul-Americana, em que o Vasco tem um play-off para entrar na fase oitavas de final, o jogo de ida e volta com o Independente Del Valle e a sequência do Campeonato Brasileiro.
em que nós paramos agora na semana passada com um bom resultado, uma grande atuação em cima da equipe do São Paulo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando se desenha o cenário dessa sequência de temporada. Bom, deixa eu falar do Gabriel Peck. Gabriel Peck foi vendido no ano passado, ainda à época com o Alexandre Matos. E eu lembro que eu fiz até um vídeo, tá aqui no canal, foi na época, foi até num short, tá? Era um domingo. Eu lembro que foi um domingo, eu recebi a informação e confirmei à época, inclusive com o próprio Alexandre Matos, que o Peck pediu para sair, né, para ser negociado, a proposta apareceu e ele foi jogar no LA Galaxy, na MLS. À época, o Vasco vendeu 70% apenas, né, dos direitos econômicos por 10 milhões de dólares, o que na oportunidade dava algo em torno de 50 milhões de reais, mas manteve 30% em uma futura negociação. Só que o contrato foi cheio de gatilhos, cheio de premiações, em que o Vasco se daria bem. Até o 50º gol, por exemplo, do Gabriel Peck na MLS, em jogos oficiais pelo LA Galaxy, o Vasco recebe 10 mil dólares. No ano passado, ele fez 19 gols. Nesse ano, ele já marcou 4 gols. Então, o Vasco já recebeu aí... Aliás, não, ano passado 21 gols e nesse ano 4. Foram 19 assistências. 21 gols ano passado e 4 esse. Então, foram 25 gols. 25 vezes 10, 250 mil dólares. O dólar oscila, vai para lá e para cá. A cotação de arrecadação do Vasco já passou de 1 milhão. Deu 1 milhão e 300 mil reais. Só que há outros gatilhos também, tá? Então, assim, o Vasco vai faturando... Ah, mas esse valor é pequeno. Tem 30% de uma futura negociação. Essa temporada, o LA Galaxy não está indo bem. Está na última posição da sua conferência, ano passado foi campeão. E ele foi muito bem, inclusive ele foi eleito a melhor contratação da MLS, à frente do Luizito Soares. Time do Inter Miami que eu vi no Mundial, horroroso, horroroso. Ah, mas tem o Messi, tem o Busquets, tem o Luizito Soares, o Alba tá machucado, meu irmão. Horroroso. Coitado desses caras que eu citei. As companhias são horrorosas. Mas, enfim, o LA Galaxy tem o Gabriel Peck se destacando, no ano passado foi assim, 21 gols e 19 assistências. E é um cara que tem um potencial para sair desse mercado. Jogar na Premier League, acho muito difícil, até porque ele precisa de alcançar um ranqueamento, né? E jogar em seleção, por exemplo, faz parte disso. Por isso que o Ryan, que é um ativo do Vasco, pode ir para a Premier League, porque ele vem jogando categoria de base, seleções. Isso aí vai contando pontos para ele chegar até a Premier League. Então, assim, em relação ainda ao Gabriel Peck, se amanhã, né, vamos dizer, no final do ano, acontece uma negociação para qualquer outro clube, o LA Galaxy vende vamos fazer uma conta aqui, o Gabriel Peck por 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, vamos pegar. O Vasco tem direito a 30% desse valor. Então, 15 milhões, 4 milhões e meio de dólares são do Vasco da Gama. Os 10 milhões lá da frente, lá de trás, o Vasco já recebeu. Esses 4 milhões e meio, o Vasco vai receber. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente está falando de mais 25 milhões de reais. Então ele não saiu por 50. 50 mais 25, então foi 75. Pô, Fábio, mas ele hoje não caberia no Vasco? Caberia. Mas a época em que saiu, você queria ele no Vasco? Você não acha, ou você não achava à época, que se aparecesse uma oportunidade, fosse bom para o Vasco também, não era importante? Ah, não, Fábio, eu não achava não. O moleque estava voando, tinha evoluído, concordo com você, tinha que ficar. Mas isso é um desejo nosso, não de quem paga a conta. E principalmente do atleta, que à época pediu ao Vasco para ser negociado. Pô, apareceu uma proposta legal, vou ganhar bem, vou morar em Los Angeles, uma oportunidade, um mercado novo para eu abrir. E cara, isso é muito bacana. Diferentemente da condução da negociação do Léo Jardim, que eu não vou mais falar sobre isso aqui, até ter um fato novo. Mas é bem diferente a condução, a saída do clube. O Peck saiu, meu irmão, bem, portas abertas, e quem sabe um dia não volta. Por que não? Thales Magno voltou para o Brasil. Por que o Peck não pode voltar e o Vasco ser o seu clube para voltar? Nada impede. O Thales estava no New York City. Então,
não vejo problema nenhum. Agora, fato é que o PEC, mesmo à distância, com um contrato que foi bem feito, pelos motivos que já indiquei aqui, continua rendendo frutos ao Vasco. É pouco. Existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, os números têm que ser cada vez maiores. Mas no mundo real, para o que o PEC vinha, vale lembrar que o Vasco vinha de Série B. Série B. Tinha jogado uma Série A que quase foi rebaixada de novo para a Série B. Então isso o mercado sabe. Por isso que o mercado que apareceu para ele foi a MLS. Agora o Rayan não. Tá jogando Série A. Ano passado o Vasco jogou Série A. Semifinalista da Copa do Brasil. Avança na Copa do Brasil esse ano, vai para as quartas. Avança na Sul-Americana, vai para as oitavas. O mercado olha isso. Para que você entenda, torcedor, como os clubes olham os seus futuros ativos. Pô, vou comprar o cara lá na Série B? Vou, mas vou pagar baratinho. Quem não está jogando, o nível de enfrentamento dele não é alto. E aí, sabendo da dificuldade do clube, é mesmo que eles jogam mais lá embaixo. Nas nossas lives. Tá bom, Felipe? Grande abraço, meu amigo. Mais um superchat, vamos ver quem é dessa vez. Bernardo Souza. Sem o Vasco, vamos secar o Fla no Mundial. Bom, Bernardo, confesso que toda vez que eu paro em frente à televisão, para secar o Flamengo, ele ganha. E aí, quando eu ignoro, vou fazer as minhas coisas, né? Geralmente quando é sábado, domingo, vou no churrasco na casa de um amigo, às vezes até está lá passando o jogo, mas eu ignoro. Aí eu, quando me surpreendo com um resultado negativo. Eu acho que já a estreia, né, contra o time da Tunísia é um jogo dificílimo. Claro que, assim como eles fizeram as duas vezes em que o Vasco disputou um título mundial, né, eles fizeram as camisas, torcendo para os outros times. É claro que o torcedor vascaíno vai torcer para que o Flamengo não tenha êxito, né? Mas eu acho que os times brasileiros têm chance, sim, ao contrário do que todo mundo acha. Eu acho que são dois fatores super importantes. O calor, que deve estar muito intenso, deve ser muito intenso na maioria das cidades dos Estados Unidos, e o fato dos clubes europeus não estarem com seus elencos principais e mesmo aqueles que estão em fim de temporada. Há um desgaste muito grande no final de temporada. E os times brasileiros estão no meio da temporada e fizeram uma boa preparação pensando nesse Mundial. Mas secar é certo que nós vamos, né, Bernardo? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Mais um superchat aqui. Marcelo Arcoverde. Está sendo um golpe muito forte ver o nosso Vasco nessa situação. Excluído da primeira página dos noticiários. Espero que essa gestão saiba que estamos todos no limite. O clube precisa já voltar a ser o que sempre foi. Bom, Marcelo, você está sempre com a gente aqui no canal, tudo que você fala, eu e o Eri, na época do Gui também, a gente apoia totalmente, mas eu acho que jogar em cima dessa diretoria, e olha que eu estou brigado com eles, né? Jogar em cima dessa diretoria todos os problemas dos últimos anos em que o Vasco passou não é justo. Eu conheço quase que 100% das pessoas que estão lá no clube, administrando o clube hoje. É claro que as principais decisões são tomadas pelo presidente e elas são muito, muito burras, são muito ruins, né? Nem condizem com aquilo que ele falava na televisão. Isso eu concordo. Mas a gente tem que esperar a reforma de São Januário, a RJ, tudo isso vai contribuir bastante para que o Vasco
saia da situação que está. Não é fácil, não é simples, requer trabalho e um pouco de paciência. Embora eu concordo com você que o Vasco gastou mais de 100 milhões de reais entre compras e salários e não contratou ninguém que esteja, de fato, dando conta do recado. Então, isso é uma coisa bastante preocupante, porque o Pedrinho tem tomado a frente de todas as contratações e é dele, sim, a culpa desses erros. Mas do Vasco ter tido 4 rebaixamentos, ter jogado 5 vezes a Série B, ter uma dívida de quase 1,5 bi de reais, isso não é culpa dessa atual administração. Mas eu acho que, pelo fato de se candidatar a presidente, de prometer resolver todos esses problemas, aí essa cobrança ela é pertinente. Tá bom? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Olha o Alan Sérgio aí novamente. Ed, aproveita essa parada para procurar um narrador para voltar às transmissões aqui. Gostava muito dessas transmissões. Vou fazer. Eu vou falar novamente com o Gui, né? Não o Gui Camarda, o Gui Santana, o menino que narrava os jogos aqui no canal, eu vou fazer com ele. Vou fazer sim. Não sei se vai dar tempo para fazer amanhã, e amanhã também é um dia especial, Dia dos Namorados, né? Mas eu vou fazer sim, prometo. Tá bom? Grande abraço, Alan Sérgio. Promessa, e minhas promessas eu cumpro. Zezé Yunes, o bom filho a casa torna. Boa noite, Ed. Saudações vascaínas. Te acompanhei em sua viagem pelo Instagram. Parabéns. Abraço fraterno. Saudades, beijo no coração. Ô, tio Zezé, eu também te acompanhei bastante. Vi que a sua viagem por Portugal foi lindíssima. Espero que a sua esposa tenha gostado bastante. Sem dúvida nenhuma, foi sensacional. Fui com 2 amigos. Vasco faz proposta para fechar com Gabriel Paulista do Besiktas. O Vasco da Gama segue se reforçando para a sequência da temporada e, desta vez, voltou suas atenções para o zagueiro Gabriel Paulista, atualmente no Besiktas, da Turquia. O clube carioca formalizou uma proposta para contar com o experiente defensor de 33 anos, que está em reta final de contrato com o time turco. Gabriel Paulista, que já defendeu clubes como Arsenal, Valência e Atlético de Madrid, chegou ao Besiktas no início de 2024, mas pode estar de saída antes do fim do vínculo. O Vasco vê no zagueiro um nome ideal para liderar a defesa e ajudar a equipe na luta por uma campanha mais sólida no Campeonato Brasileiro. A diretoria, liderada pelo executivo de futebol Admar Lopes, vê em Gabriel Paulista uma oportunidade de mercado para reforçar o sistema defensivo, que é uma das prioridades para a sequência da temporada. A proposta vascaína é por um contrato até o fim de 2025, com possibilidade de renovação. As conversas estão em andamento, e o Vasco espera um desfecho positivo nos próximos dias. Caso avance, Gabriel Paulista chega para ser um dos líderes da defesa cruzmaltina e reforçar o elenco na luta pelos objetivos da temporada.